Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. O Vasco tem interesse na contratação do atacante Albert Elis, segundo noticiou a imprensa hondurenha. Conhece o jogador? Sabe quem é? Não? Então já chega aqui deixando o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aproveita também, vai lá na Betfair, patrocinadora aqui do canal, patrocinadora também oficial do Vasco. Hoje o Vasco entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro, jogo em São Januário, o Vasco precisa do resultado para se manter dentro da zona de classificação da Copa Sul-Americana. E lá na Betfair, uma vitória do Vasco ou um empate, a dupla chance, como a gente chama, tá pagando 1,5. Essa é a minha dica para você que vai apostar lá na Betfair. Um joguinho mais de segurança. Vitória do Vasco está pagando 3,1. Vitória ou empate 1,5. Como o Vasco não vive um grande momento, você que pelo menos acredita que o Vasco não vai ser derrotado pelo Atlético Mineiro, que vem da ressaca de perder 2 títulos, né? Copa do Brasil e Libertadores, já não tem grandes pretensões também dentro do Campeonato Brasileiro, vai lá e faz a sua fezinha na Betfair, lembrando sempre, apenas para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. Mas sem enrolar, bora falar do Albert Elis. O Elis é um atacante de 28 anos de idade, hondurenho, destro, de 1,80 m. Iniciou a carreira dele no Olímpia, de Honduras, né, seu país. Ganhou destaque em 2016, atuando pela seleção exatamente nas Olimpíadas disputadas no Rio de Janeiro. Ou seja, se vier para o Vasco, tá meio que em casa. Já sabe como é que funcionam as coisas no Rio de Janeiro, claro. Passou pouco tempo aqui, mas já jogou no calor do Rio de Janeiro, já conhece Maracanã, já conhece o que temos algumas coisas aqui no Rio de Janeiro. Mas depois disso, a carreira dele decolou, principalmente depois do Rio de 2016. Foi negociado no futebol mexicano, passou pouco tempo lá, fez 5 jogos só pelo Monterrey. Foi só uma pausa, né, uma escala rápida no México e já partiu direto para os Estados Unidos, onde viveu seu grande auge jogando no Houston Dynamo. Por lá foram 99 jogos, com 35 gols e 22 assistências em apenas 3 temporadas completas. Jogou ali entre 2017 e 2020 no clube. Está falando de 57 participações diretas em apenas 99 jogos. E além disso, o Elis constantemente aparecia entre os maiores dribladores do campeonato, entre os atacantes com mais desarmes, entre os atacantes com mais disputas de bola vencida, exatamente por ser um atacante muito físico. A gente em muitos momentos cobrou aqui, né, do Vasco que se buscasse no mercado jogadores com a capacidade de duelar maior. É um jogador, como eu falei aqui, de um bom porte físico, 1,80 m, não tem só altura, tem força também. E o principal destaque dele é exatamente essa explosão. Falei aqui dos gols que ele marcou atuando nos Estados Unidos, depois ele passa pelo Boa Vista de Portugal e faz uma carreira mais discreta na França. A gente vai falar sobre isso já. Mas nesse grande momento dele que ele viveu na Major League Soccer, mostrou muito das características que ele tem, que não é aquele ponta de jogar, por exemplo, pelo lado esquerdo, puxar para dentro e finalizar. Ele até tem facilidade para jogar, tanto pela esquerda, pela direita e até por dentro. É um jogador que ocupa muito bem esse espaço entre as linhas. Tem uma leitura muito boa para jogar entre a linha defensiva e a linha de meio de campo, que é algo que o Vasco busca. O Vasco tem essa deficiência, a gente analisou, inclusive, recentemente no vídeo aqui, que a gente analisou os gols de Vasco e Atlético Goianiense, a gente falou muito sobre isso, sobre como não tem algumas aproximações entre linhas. E o Albert Elis faz muito bem isso, inclusive assisti 2 jogos dele atuando pelo Bordeaux da França no início desse ano, né, em fevereiro, se eu não estou enganado, e ele fazendo exatamente essa movimentação entre linhas, saindo da beirada do campo e vindo jogar por dentro. Mas a principal característica dele, quando ele viveu o seu grande momento artilheiro, era exatamente atacar as costas do lateral. É um jogador que grande parte dos seus gols foram aproveitando cruzamentos no segundo pau. Fosse por cima, no jogo aéreo, que ele tem essa facilidade, ou então por baixo, agredindo realmente essa última linha, chegando nas costas da defesa para só empurrar a bola para dentro. Não é um grande finalizador de média distância, não é um grande construtor de jogo. É esse jogador com muito mais característica até de um segundo atacante. Jogando pela beirada, apesar de poder jogar dos 2 lados, normalmente atuava muito mais pelo lado direito. Exatamente por ser esse jogador que não tem essa capacidade de puxar para dentro e finalizar, como é o ponta quando joga de pé trocado, mas tem velocidade para ir na linha de fundo e fazer seus cruzamentos. Grande parte das suas assistências também saíram dessa maneira.
Quais são os pontos negativos? Depois que ele teve esse grande momento nos Estados Unidos, ele foi para Portugal, viveu um bom momento também no Boa Vista de Portugal, chegou na França tendo um bom impacto no Bordeaux, mas o Bordeaux acabou sendo rebaixado. A partir dali, o Albert Ellis não se encontrou mais. Acabou sendo emprestado para outra equipe na primeira divisão, não viveu um grande momento, voltou para o Bordeaux jogando a segunda divisão francesa e mesmo assim não conseguiu viver ali, ou reviver o momento bom que ele já havia vivido nos Estados Unidos e até no seu próprio início ali de Bordeaux. É um jogador que tem muitas limitações técnicas. Sempre falo aqui, né, de você tentar encontrar um equilíbrio entre o jogador mais físico e mais técnico. É um jogador que não tem um bom domínio, não tem uma boa condução, a bola fica muito viva no pé dele ainda. Apesar de ser, como eu disse aqui, um jogador que ainda tem um volume alto de dribles, não é aquele drible curto. É muito mais um drible em progressão, botando a bola na frente para usar exatamente a sua velocidade, a sua explosão no espaço curto e a sua capacidade física até para proteger a bola. Só que a grande questão é que o Albert Ellis não joga desde fevereiro. Ele sofreu um choque de cabeça, chegou a ficar em coma alguns dias e nunca mais voltou a jogar futebol. Ou seja, vai ficar basicamente um ano sem jogar futebol. Então, quando a gente fala de um jogador que depende muito da questão física para conseguir sobressair, porque tecnicamente não é um jogador que tem grandes virtudes, e aí eu digo muito mais de um refinamento técnico mesmo, de domínio, de finalização, de passe, é um jogador que erra muito isso ainda, então ele depende muito mais dessa capacidade física. E ele, nesse momento, é um jogador de 28 anos de idade, que ainda está muito bem para a idade, né? Assim, está numa idade ainda muito boa para jogar, mas que vem de um período de basicamente um ano de inatividade, ainda que já tenha voltado a treinar com bola, é diferente de você jogar, é diferente de você atuar. Então é um jogador que para mim seria uma aposta caso o Vasco contratasse. Aparece como uma possível boa opção de mercado pelo fato de estar livre. O Bordeaux acabou decretando falência, ele ficou sem clube, já não vinha jogando por conta dessa questão de saúde, então é um jogador que está livre ali. Mas não é um jogador que você garante que vai ter um desempenho técnico de imediato, já que precisa de uma recuperação física ainda. E a gente já viu que no Vasco, em muitos momentos, o Vasco fez apostas em jogadores que não vinham 100%, que não estão ainda aptos para o jogo e acabaram tendo dificuldade para desenvolver bem dentro do clube. O Albert Ellis, então, é um jogador que, por característica, até me agradaria ver dentro do elenco, com uma composição de elenco. Mas por ser um jogador estrangeiro, inativo há praticamente um ano, vai ficar inativo quando for jogar só no ano que vem. Possivelmente caro, porque é um jogador que vinha recebendo em euro na Europa. Seria uma aposta, ao meu ver, muito desnecessária, porque tem jogadores do mesmo nível, tem jogadores brasileiros atuando no mesmo nível do Albert Ellis, inclusive acima do nível dele, que vinha jogando numa segunda divisão francesa e que não estão parados há um ano. Então acho que existem opções melhores no mercado para o Vasco do que o Albert Ellis, mas caso seja contratado, o que ele tem a entregar basicamente é isso. Força física, se estiver 100% fisicamente, velocidade, ataque às costas da defesa, jogo entre linhas. O que deixa a desejar, tecnicamente, falta um refinamento ali para domínio, passe, finalização de média distância. É um jogador que briga muito, ajuda inclusive defensivamente, mas que ofensivamente, com a bola nos pés, ainda tem muitas questões para desenvolver. E não acho que vai desenvolver aos 28 anos de idade. Mas fisicamente, estando bem, seria o principal acréscimo dele ao elenco do Vasco. Bom, galera, essa foi a minha análise de hoje. Espero que tenham gostado. Mais tarde tem Vasco e Atlético Mineiro. Logo depois, pós-jogo aqui no canal. Então se inscreve para não perder. Deixe seu like no vídeo. Saudações e até a próxima.